Casa Branca, o embaixador Lincoln Gordon dizia para o presidente Kennedy que o João Goulart estava, presidente do Brasil, estava, abre aspas, dando a porcaria do país de graça para os comunistas. Nisso, o assessor Richard Goodwin completou dizendo que, abre aspas, podemos muito bem querer que os militares tomem o poder no final do ano. Isso em 1962. Infelizmente, a gente já sabe que 2 anos depois, no dia da mentira, no dia 1º de abril de 1964, os militares deram um golpe militar que ceifou muitas vidas e por 21 anos fez o que fez com o nosso país. Esse faz parte de um relatório, um dos vários documentos que comprovam a interferência americana. A gente sabe que os Estados Unidos não derrubaram o Jão. Não houve uma invasão militar. Apesar da gente saber, hoje já ter conhecimento da Operação Brother Sun, que também tinha a intenção de invadir o Brasil pelos Estados Unidos, caso não houvesse sucesso a um golpe militar. Bom, mas se os Estados Unidos não derrubaram o João Goulart, a gente sabe que os Estados Unidos deram um baita do empurrão. Por isso, a atividade que o PDT de Foz do Iguaçu faz na quarta trabalhista de hoje, dia 31 de março de 2021, traz, junto do nosso presidente, Nelton Miguel Friedrich, advogado, deputado constituinte, ex-diretor da Itaipu, e o nosso grande companheiro Aloysio Palmar, jornalista, editor do jornal Nosso Tempo, participou em muito da Comissão da Verdade, em nível local, em nível regional, em nível nacional, jornalista, e que hoje contribui no site Documentos Revelados com uma série sem número de documentos que mexeram nos arquivos da Polícia Federal, em Brasília, aqui em Foz do Iguaçu. Por favor, Aloysio, me corrija se eu estiver errado, mas que fundamenta e muito esse panorama que a gente precisa ter sobre o papel dos Estados Unidos no golpe militar de 1964. Não poderia deixar, por ser o nosso convidado, de pedir para que o Aloysio comece, aí depois da fala do Aloysio, o Nelton, se puder complementar. Nelton, a gente combinou de fazer uma fala de 20 minutos, para depois a gente poder abrir para o debate, ok? Então, Aloysio, se você quiser começar, fazer uma pequena explanação, pode dar prosseguimento. Tem que ver o microfone. Não, o mouse ali, eu estou no notebook, e o mouse, às vezes, ele fica dando volta. Então, boa noite para todos e todas, né? A Thaís aí, né? Deve ter outras companheiras também que estão participando. É um prazer estar aqui participando da Quarta Trabalhista, ainda mais numa data como a de hoje, né? Que é véspera do golpe militar de 1964. E esse é o tema da nossa conversa, a participação dos Estados Unidos da América no golpe militar. E para falar sobre isso, é preciso que a gente contextualize, é muito importante contextualizar aquele momento em que o Brasil vivia e que o mundo estava, né? Foi durante a Guerra Fria, né? Momento de Guerra Fria, aquela coisa bipolar, de um lado a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos, e nós no campo americano aqui, fazendo política externa independente, buscando um caminho independente de desenvolvimento para o Brasil. E nós já vimos de muitos traumas. Nós tivemos o trauma de 1954, quando a pressão da direita obrigou e levou o presidente Getúlio Vargas ao suicídio. Ao suicídio porque o seu governo
no seu segundo mandato de governo, Getúlio proporcionou à massa trabalhadora a garantia dos seus direitos. Ele atendeu às demandas populares, um deles foi 100% de aumento do salário mínimo. A nacionalização de nossos recursos naturais, a pressão foi muito forte da direita e Getúlio acabou se matando. Isso, e a Carta Testamento de Getúlio é um documento histórico que revela, desde 1954, a participação e envolvimento do Departamento de Estado ou dos Estados Unidos da América na política interna brasileira. Todas as vezes que um governo proporciona, facilita a ascensão das massas trabalhadoras ou detém os recursos naturais, ele é ameaçado. E Getúlio foi um deles. 55, a mesma coisa, a direita tenta impedir a posse do presidente Juscelino Kubitschek, e só foi possível que ele tomasse posse devido à garantia que foi dada por um militar nacionalista, que foi o Marechal Lott, Henrique Teixeira Lott. E os traumas continuam. Continuam em 1961, quando tenta impedir a posse do presidente Jango, 62, com o plebiscito, quando a gente ganha o plebiscito. E nesse contexto, e nessa coisa toda, os telegramas, as mensagens que eram enviadas da Embaixada Americana, que na época funcionava no Rio de Janeiro, ali perto do aeroporto do Santos Dumont, as mensagens que iam para Washington eram de que o Brasil estava caminhando em direção ao comunismo e que o presidente Jango seria um futuro Fidel Castro, ou um Perón. Tem documentos que falam até que seria muito parecido com o Perón, que Perón fez uma política independente também na Argentina. Então, ele foi criando, os documentos são todos eles hoje liberados, né? Liberado na biblioteca Lyndon Johnson e no site Documentos Revelados, que o João Otávio citou agora há pouco, que é o site que eu edito, ali estão hospedados esses documentos que mostram a conspiração que saía de dentro da Embaixada Americana para Washington, né? E dentro disso tudo, o grande medo que tinham também era do governador Leonel Brizola, que havia desapropriado 2 empresas americanas que exploravam o povo brasileiro e tinham lucros excessivos, lucro de 300% a 1000%. E a desapropriação dessas empresas apavorou os investidores americanos, não é? E a banca americana, e criando toda uma situação de envolvimento maior dos Estados Unidos na política interna brasileira. Quando o Jango participa e fala no comício de 13 de março, ali em frente à Central do Brasil, ele faz um discurso nacionalista forte e fala da desapropriação e anuncia a desapropriação dos latifúndios à beira das rodovias federais. A massa rural, o movimento camponês, naquela altura do campeonato, já estava mostrando sua cara. Já estava vindo, mostrando. O campo começou a despertar naquele momento. Isso aí apavorou o latifúndio. Então, você junta um latifúndio apavorado com o comunismo, e mais os Estados Unidos apavorados com medo de que, porque assim dizia a Embaixada Americana, que isso aqui ia virar uma Cuba, e Jango seria um Fidel Castro da vida. Gente, começa a conspiração. Aí começa a conspiração mais forte. A mais forte das conspirações foi o financiamento direto do Departamento de Estado à direita brasileira. Criaram uma coisa chamada Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD,
foi até criada uma CPI para investigar o IBAD, descobriu-se que o IBAD era uma fachada, um biombo, que servia para colocar dinheiro aqui dentro do Brasil para corromper jornalistas, comprou imprensa, comprou deputado federal, comprou deputado estadual, prefeitos, senadores, ou seja... O bairro do Bolsonaro 22. Alô? Foram malas e mais malas de dinheiro. Malas e mais malas de dinheiro que vieram para o Brasil, milhões de dólares que foram colocados para financiar políticos identificados com os Estados Unidos. Foi pesado. No Brasil todo, alguns furgões percorriam o interior do Brasil e dentro do furgão havia revistas de ótima qualidade, papel couché, grosso, uma linda revista, toda colorida, né? Carregava aqueles furgões e mais um cineminha. Eles montavam um cineminha nas pracinhas do interior e passava ali, ó, igrejas sendo queimadas, padres sendo assassinados, trucidados, criancinhas não sei o quê. Ou seja, criaram um horror na população com medo que o comunismo vinha aí. Tudo isso era financiado pela Embaixada Americana. Mais tarde foi tudo provado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, de que fizeram uma... Ô, Luiz, o que é isso de você? Fizeram uma lavagem cerebral na consciência da população brasileira. E é a partir daí que começam a surgir as marchas com Deus, não sei o quê, pela pátria, pela propriedade, que eram, inclusive, organizadas pelo padre Peyton. E o padre Peyton veio dos Estados Unidos com essa função, ele era agente da CIA, e veio com essa função específica de organizar as marchas. Aí saíam aquelas mulheres com terço na mão, cantando Ave Maria, não sei das quantas, e dizendo não sei o quê, e criou-se um clima violento naquela época que a gente foi vivendo no ano de 64 e nos meses anteriores ao golpe militar. Criou-se as condições para o golpe, condições subjetivas e objetivas para o golpe. Caralho, o cara jogou com Pelé, filho, esquece. O que está acontecendo aí? O golpe foi patrocinado. Não resta dúvida que o golpe foi patrocinado. A embaixada brasileira, americana no Brasil, ela tinha linha direta, ultimamente com o presidente Lyndon Johnson, dizendo do que estava acontecendo, o medo, o discurso da Central do Brasil. Criou-se um clima, quando, na realidade, não havia nada disso, todos nós sabemos. Getúlio não era comunista, nem Juscelino, nem João Goulart, eram simplesmente políticos que defendiam os interesses da massa trabalhadora, deu acesso à massa trabalhadora aos seus direitos, se não todos, mas pelo menos alguns, e defendia os recursos naturais do nosso país. E tinha uma política externa e independente, coisa que os Estados Unidos não aceitavam, que um país do terceiro mundo, situado no seu quintal, que era o Brasil, tivesse uma política independente, da Organização Nacional a ONU, né? Mas o que você está falando aí? Você fala de golpe. Então, é uma pessoa aí que está interferindo, não sei porquê. Então, essa paranoia foi criada, e com as marchas... É polícia agora para ficar paranoia? Não tem como desligar o microfone de quem está interferindo? Já tirei, Luiz. Hã? Já tirei o microfone. Tá. Toda hora, Então- tô tentando entrar toda hora. Pois é, Otávio, eu então... acho que você queima. Então, esses telegramas confidenciais aos montes... Companheiros e companheiras. Remove. Então, esses telegramas
esses telegramas confidenciais que foram enviados aos montes da Embaixada Americana para Washington, estão todos eles desclassificados, desclassificados que estão abertos. Qualquer pessoa pode ter acesso. E eles estão no site documentosrevelados.com.br. Quem quiser é lá, encontra os documentos. São todos documentos do Departamento de Estado provando a participação americana no golpe de 1964 no Brasil. Criou-se uma operação chamada Operação Brother Sun. Essa operação foi a operação que deu suporte aos golpistas de 1964, porque eles não teriam peito de dar o golpe se não tivesse o apoio dos Estados Unidos. A Operação Brother Sun foi o envio para a costa brasileira de uma frota naval americana. Essa frota naval parou em Porto Rico, foi abastecida em Porto Rico, e para o Brasil vieram porta-aviões, 4 torpedeiros, um encoraçado, navio de transporte de tropas, 25 aviões, petroleiros, suprimentos diversos, gás lacrimogêneo para poder reprimir a população caso houvesse resistência, e 110 toneladas de munições e armas leves. Ou seja, a frota americana estacionou na costa brasileira, ali na altura do Porto de Santos. Isso deu suporte ao golpe militar de 1964. Havia um general das 5 regiões militares, havia um general, ele a principal região militar, que era o 2º Exército, que era o 1º Exército, 2º Exército, 3º Exército, 4º Exército e 5º Exército. O 2º Exército é São Paulo, é o forte. São Paulo sempre é forte, até na guarnição militar. E esse militar jurou fidelidade ao presidente Goulart. Aquela noite, do dia 31 para o dia 1º, foi um tumulto. Aquele maluco saiu de Juiz de Fora, que é o general Mourão, né, com uma tropa. Ele saiu antes da hora, né, porque o combinado seria depois, não naquele momento, os militares não se sentiam seguros para dar o golpe. Ele saiu, e o general Cruel, Amaury Cruel, esse é o nome dele, saiu, foi lá no Palácio das Laranjeiras, no Rio, onde estava o presidente João Goulart, e jurou fidelidade. No dia 31, voltou a jurar fidelidade no dia 1º. No dia 1º, o golpe não estava totalmente consolidado. E, no dia seguinte, o general Amaury Cruel, no mesmo dia 1º, no final do dia, ele aderiu ao golpe. Aderiu ao golpe por quê? Porque ele recebeu malas e muitas malas de dinheiro. Isso está provado, e um colega dele também, militar, um general, disse que testemunhou e viu chegar os dólares na casa do general Amaury Cruel. Militar traidor e corrupto e traidor, sem caráter, que jurou fidelidade, na última hora aderiu ao golpe e foi a gota d'água para o presidente Goulart cair e perder o poder e o governo. Gente, está mais do que provado, essa intervenção que existe na América Latina e no mundo, no terceiro mundo e nos países que não estão alinhados, a participação americana nos golpes. Tanto que mais para frente, toda a política da ditadura militar foi uma política de envolvimento com o Departamento de Estado, como foi no Chile, como foi no Chile, por causa... Chile, o golpe foi por quê? Por causa do cobre, nada mais por causa da nacionalização do cobre. Inventaram o troço do comunismo para poder derrubar o presidente Salvador Allende. Por que derrubaram o governo do presidente Juan Torres na Bolívia? Por causa do estanho, nacionalizou o estanho. Então, não permitem que os países periféricos, chamados países periféricos,
seja um país independente, com política independente, que dependam os seus recursos naturais da sanha do imperialismo. Eu acho que eu falei muito, já estou fazendo discurso, e desculpem, mas já deu meus 20 minutos. Eu vou fechar meu microfone para, mais para frente, a gente debater, não é isso? Muito bem. João Otávio, dou sequência, então. O Aloysio foi brilhante, portanto, facilita bastante a gente retomar o assunto do golpe, da participação norte-americana, mas, evidentemente, também agregando alguns outros fatos, só para enriquecer ainda mais esse momento, que é um momento de reflexão. Eu tenho comigo muito presente, quem, na verdade, tem saudade de ditadura, ou não tem memória, ou não viveu aquela época e nunca quis estudar. Porque não é possível que um ser humano, seja favorável ao arbítrio, e seja favorável à cassação de direitos, seja favorável à tortura, inclusive à tortura de mulheres grávidas. Não é possível que um ser humano seja favorável, por exemplo, à concentração mais brutal da história brasileira de renda. O maior arroxo salarial da história se deu no período militar. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos outras questões concretas, como, por exemplo, o fim da liberdade de imprensa, o habeas corpus, a prisão sem nenhum motivo, porque quando você tem uma situação como nós vivemos no Brasil, nós temos necessidade, temos obrigação de ir à causa desses problemas, e aí o Aloysio já trouxe várias contribuições, que senão a gente analisa os efeitos, ou senão você apenas fica fazendo interpretações em cima da indústria do medo, que foi talvez a maior arma utilizada junto à opinião pública, junto aos brasileiros e brasileiras, foi o medo, e um medo fabricado. Porque eles criaram na doutrina de segurança nacional a indústria do inimigo interno. Não vamos esquecer que isso de novo está por aí. Quem está comigo é bom, é correto, é santo, está com todos os seus pecados perdoados. Quem não concorda comigo é inimigo, portanto, sai da frente. Tem que ser excluído. Mas eu quero, com isso, fazer aqui uma observação, que tem aí também a bela participação do nosso Aiex, que também é um bom escritor e pensador, mas, ao mesmo tempo, várias outras pessoas, de dizer que eu queria pegar rapidamente alguns antecedentes, porque o Aloysio pavimentou o caminho. Em 1945, por mais que seja um período autoritário, não vamos esquecer que houve uma derrubada do Getúlio. E quem assumiu, o general Dutra, uma das primeiras iniciativas que fez foi exatamente interromper o projeto acelerado que nós estamos vivendo de industrialização brasileira, inclusive com a Vale do Rio Doce funcionando, com a Siderúrgica Nacional funcionando, com a Fábrica Nacional de Motores, que permitiram milhares de caminhões já circulando no Brasil, de um produto feito, portanto, no Brasil, com a participação de uma estatal italiana chamada Alfa Romeo. O Brasil, portanto, já poderia ter, naquela época, entrou e depois perdeu, entrar no restrito clube da grande indústria automobilística, da grande indústria de motores, que permitiu o salto da indústria automobilística. Pois bem, nós já estávamos, inclusive, fornecendo peças para a Scania, para a Ford. Nós estamos testando o primeiro trator brasileiro. Já estamos com motores novos, pequenos aviões da aeronáutica. Nós já estávamos testando o primeiro veículo, mais já de passeio. Nós tudo isso fazendo com o minério brasileiro, com a siderúrgica brasileira, com engenheiros brasileiros e italianos, e, portanto, servindo ao povo brasileiro. É muito estranho dizer aqui que, depois de Getúlio,
foram, na verdade, dando uma dieta de inanição na FNM. Mataram a FNM e foi enterrada exatamente no período militar, porque até hoje não está explicada como é que foi a venda, quanto é que foi a venda da FNM para a Fiat, que havia comprado a Alfa Romeo. Eu faço aqui uma observação, alguns podem discordar, eu não sou contra Forças Armadas, eu não sou contra militar. Eu acho que o desvio está no militarismo. O desvio está na opção militarista. O desvio está no setor militar, na verdade, se intrometer na política de forma a dominá-la e fazer uso de todos os instrumentos, inclusive aqueles que são inonimáveis. Eu quero, com isso, fazer o registro. Em 50, quando Getúlio se elege de maneira Bolsonaro 2022. extraordinária, tem um Para o intrometido aí, trem. porque esse intrometido não consegue participar do debate, porque eles não podem debater, eles têm que viver na escuridão e têm que fazer o ataque às escuras por trás do pano. Estes são exatamente a produção daquilo que está acontecendo no Brasil. São as figuras anônimas que não dá para a gente, portanto, colocar como brasileiro. São teleguiados, dominados, não têm personalidade, não têm pensamento e são absolutamente equivocados. Mas eu continuo dizendo, houve, por exemplo, por parte de Carlos Lacerda, mas por parte de editoriais de importante jornal da época, 1950, dizendo que Getúlio Vargas não poderia ser candidato. Se candidato, não poderia fazer campanha. Se fizesse campanha, não podia se eleger. Se eleger, não poderia tomar posse. E se tomasse posse, não poderia governar. Pois bem, eu estou colocando isso, como é que essa história no Brasil é uma história que tem mais de 8 golpes que foram feitos na história brasileira com o objetivo de atrapalhar determinados avanços ou estabelecer um domínio ainda maior de interesses que, em grande parte, eram ou de outros interesses que não os interesses brasileiros. Digo isso porque vou dar um exemplo para vocês bem rápido para a gente entender. Quando o Getúlio é presidente da República, entrou, por exemplo, nessa mesma calúnia, nessa mesma difamação, mar de lama, seja isso e aquilo. Quando o Brasil, na década de 50, olha só, minha gente, vamos refletir um pouco. Na década de 50, o Brasil era 10 vezes mais produtivo, tinha 10 vezes uma economia mais forte do que a China, porque estava trabalhando um projeto nacional, o projeto Povo Brasileiro. E é por isso que eu vou dizer agora um detalhe que depois vai repercutir na queda do Jango, que, portanto, se estabeleceu o que nós poderíamos chamar de um pensamento, não é um pensamento nacionalista xenófobo, não um pensamento de interesses nacionais com a postura, por exemplo, preconceituosa, ou até de forma, eu diria assim, autoritária. Foi se criando um pensamento de que o Brasil podia ser o país dos sonhos dos brasileiros. E aí, só um exemplo do que acontece. Quando você tem um quadro como nós tivemos, o Jean Goulart era ministro do Trabalho do Getúlio. E ele, como ministro, aumentou em 100% o salário mínimo. A primeira grande reação brasileira se deu exatamente com uma série de forças conservadoras e do chamado Manifesto dos Coronéis, que quem escreveu o manifesto e assinou nos primeiros era o Golbery Couto Silva, porque eles exatamente não queriam a possibilidade de nós construir um grande mercado interno, fazer com que nós pudéssemos, portanto, ter distribuição de renda e riqueza, porque não há dúvida que, num desenvolvimento de cunho mais nacional, uma das coisas mais importantes é ter um mercado interno que possa ser uma garantia de desenvolvimento da sua indústria, do seu comércio, dos seus serviços, da qualidade de vida e tudo mais. Nenhum país chamado rico hoje deixou de ser defensor e até protecionista do mercado interno. E por isso que os Estados Unidos sempre condenaram qualquer protecionismo, mas eles sempre foram de todos os países, os mais protecionistas. Pois bem,
Eu estou dizendo isso porque é esse Golbery Couto e Silva que vai participar ativamente de tentar dar um golpe quando se elegeu pelo voto, depois da morte de Getúlio, quando o JK se elege, porque o Juscelino Kubitschek se elege pelo voto, mas se elege numa aliança com o PTB, e o vice era o Jango. Portanto, de novo, você teve setores militares que se manifestaram contra a posse porque tinha sido eleito com essa aliança, porque quem queria que ganhasse a eleição de qualquer jeito era a UDN e os seus, vamos dizer assim, promotores. E aí, os setores mais conservadores que sempre elegiam a questão moralista. Não vamos esquecer que isso sempre esteve presente. Pois bem, quem é que evitou o golpe em 55 e garantiu a posse do JK e do Jango? O Marechal Lott, que tinha outra visão, outro tipo de militar. E, inclusive, perdendo a eleição, mas ele foi e teve a postura clara de defender, e aí se evitou. Nesse momento, inclusive, o Golbery esteve preso pelo que ele estava fazendo de tentativa, mais uma vez, de golpear. Passaram-se, estou falando em 55, passaram-se alguns anos e vem 1960. 1960 ganha o Jânio Quadros, de novo em cima da corrupção, da vassourinha, limpar a sujeira, mas ele se elege com um discurso também muito daquela forma que eu diria assim, tresloucada, com caspa que intencionalmente deixava no ombro permanecer, cabelo, né, de qualquer jeito, era uma figura assim, portanto, que até certo ponto tinha esse caráter meio quase que cômico, né, e com as suas frases de efeito. Pois bem, mas o Jango tinha sido eleito vice contra a própria vontade do Jânio, posso dizer, porque era, na época, um vice que podia se eleger independente. Era uma candidatura em separado do vice. E ele teve uma votação extraordinária, o Jango. Mas sempre já de Getúlio, com o Jango ministro, com o Jango junto com o JK, ele estava sempre na marca do pênalti por parte de quem? Setores militares, setores conservadores, e aí eu falo setores conservadores tanto da indústria, do comércio, de igrejas, setores conservadores, etc., e sempre com a participação norte-americana. Eu quero dizer isso porque em 1961, eu até tinha falado para o João, mas não vai precisar, eu até ia colocar 4, 5 slides para mostrar uma coisa interessantíssima. Uma das mais importantes figuras que nós tivemos na política da América Latina e até mundial, porque ele foi embaixador do Brasil na ONU, mas a sua origem estava no comando, por exemplo, da própria CIA, era um expoente dessa política, portanto, norte-americana, né, de expansão, de dominação, inclusive pela força, porque os Estados Unidos tinham criado, e aí vale a pena visitar, colégios que ensinavam, inclusive, como é que se fazia toda essa ação política nos outros países. Nós tínhamos West Point, nós tínhamos McNamara, que era ministro de Defesa dos Estados Unidos, nós tínhamos uma série de figuras, porque eles tinham decidido, no início da década de 50, eles tinham decidido que os Estados Unidos seria uma espécie de xerife do mundo ocidental. E, portanto, a qualquer momento ele podia usar da sua força política, da sua força econômica, da sua força, inclusive, militar, para, por exemplo, enfrentar países em que houvesse desorganização na economia. Muitas vezes a desorganização porque estavam atingindo empresas norte-americanas, né, o seu apetite desvairado que levavam grande parte dos lucros que aconteciam no país. Pois é exatamente o segundo ponto dessa determinação, desse estudo americano, da autorização que eles se deram como protetores da democracia ocidental e cristã, de fazer intervenção, como eu disse, onde existia qualquer situação de uma economia um pouco mais desorganizada. Aonde houvesse, por exemplo, ameaças aos interesses, claro, aí eram norte-americanos, mas que, evidentemente, eles não diziam com todas as letras, onde havia, por exemplo, qualquer risco, por exemplo, de perder essa força americana. Então, eles criaram, muito tempo atrás, isso eu estou falando de 1886, eles criaram a doutrina de Monroe, América para os americanos,
que na prática virou América para os norte-americanos. Pois bem, é nessa linha que entrou, por exemplo, a figura do Getúlio, do Jango e tantos outros, como figuras muito perigosas, porque os Estados Unidos também elegeram nas suas relações exteriores os dois grandes inimigos, como já falou o próprio, quando comentou antes perante todos nós, o Aloísio, do que significa, por exemplo, essa questão da Guerra Fria. Ou você era americano ou você era soviético. E isso se estabelecia como uma coisa de vida ou morte. Só que, de repente, eles tiveram lá por um período do início da década de 50, em que eles fizeram a outra mudança. Outro inimigo tinha surgido, que eram os nacionalistas. Então, você tinha um inimigo que aqueles que poderiam ser pró-soviéticos, e os inimigos que eram os que estavam em processo de transformação de cunho nacionalista. Até porque alguns países estavam em processo de libertação, tanto na América Latina quanto na África, etc, etc. Então, vocês vejam que, como pano de fundo, tem coisa muito forte aí. Tem que ser muito bem estudado isso tudo para a gente entender por que as coisas aconteceram. E esse que eu estava começando a falar, esse general, que era adido militar dos Estados Unidos no Brasil, ele declarou em 1961. Em 1961, eu estou querendo agora, a Luísa vai lembrar, Vernon, que era esse militar, esse general, ele dizia, o nosso problema não é o Brasil se transformar numa nova Cuba. O grave é o Brasil se transformar numa nova China. Então, vamos compreender o que tinha de armação em torno disso. Eu estou falando de 61, ele afirmou isso, porque ele já era adido militar no Brasil. E por essa razão, quando o Jânio renuncia, quem tinha que assumir pela Constituição é o vice. Mas o Jânio estava, porque nós já estávamos tendo no Getúlio, e já estávamos tendo um pouco com o JK, e estávamos tendo um pouquinho, apesar de tudo, com o próprio Jânio, da chamada Ação Brasileira de Não Alinhado. Era uma linha, um movimento que estava crescendo de países que não aceitavam nem a dominação soviética, nem a dominação americana, nem a geopolítica americana, nem a geopolítica de Moscou. E esses não alinhados, portanto, se transformaram em também um inimigo para a política externa, para a política de investimento, para tudo aquilo que o americano normalmente faz. E aí é que entrou, repito, a iniciativa de não permitir que o Jango assumisse, porque vice-eleito tinha que assumir. E um grupo de militares brasileiros, que todos os nomes deles estão bem escritos, eles evidentemente se manifestaram que o Jango não poderia assumir. Imagina, o cara eleito pelo voto popular, uma votação estrondosa, a Constituição prevê que se o presidente renuncia, quem assume é o vice, aí um grupo de militares não pode assumir, porque ele é perigoso. Como é perigoso? Porque era, por exemplo, da linha getulista, era do Partido dos Trabalhadores, não, da época era Partido Trabalhista Brasileiro. Por quê? Pois bem, eu estou dizendo isso tudo porque, numa visão extraordinariamente ousada, nós estamos vendo, por exemplo, o próprio Jango visitando outros países, inclusive a China, para tentar reatar as relações diplomáticas que os Estados Unidos proibiam. E reatar por quê? Para aumentar os negócios brasileiros, o Brasil não ser dependente apenas da proteção ou das ações mesmo expropriatórias dos Estados Unidos ou da própria União Soviética da época. Estou colocando isso como dados sem ter paixão por este ou aquele lado. Conclusão da história. Arma-se todo um movimento para que Jango não possa assumir. Acontece que lá do Rio Grande do Sul ecoa uma luta popular capitaneada, articulada, motivada por Leonel Brizola, e ela foi se esparramando por todo o Brasil, a chamada campanha da legalidade. Por que legalidade? Porque o legal a lei é o vice assumir. E ela foi tão importante porque ela ganhou o país.
E aí o rádio teve um papel extraordinário. Só que daí a reação que havia à posse do Jango fez com que houvesse uma autorização de setores militares para bombardear o Palácio Piratini. Só que setores da aviação, da aeronáutica, não cumpriram a ordem. Outros, inclusive, esvaziavam pneus de aviões aeronáuticos para não cumprir a ordem. Mas, ao mesmo tempo, quando avança um pouco, e aí a reação popular é pró-Jango assumir, ele entra no Brasil dessa viagem que vinha fazendo pelo Rio Grande do Sul. E aí houve outra armação de setores dessa mesma linha que fizeram a chamada Operação Mosquito, que era bombardear o avião que viesse com o Jango do Rio Grande do Sul para assumir em Brasília. Veja como é que as coisas acontecem. E aí é que houve, né, nas idas e vindas, aquela tensão toda, uma ideia que, portanto, Brizola não concordava, e o Jango, diante do quadro, acabou aceitando, que é do parlamentarismo, que era uma ideia, portanto, do Jango assumir, mas não como presidente da República. Assumir como presidente da República no sentido presidencialista, de ter a direção, a gestão, o comando, e sim como um presidente, que eu chamaria até tipo de honra, tipo a rainha da Inglaterra. E aí é evidente que nós sabemos tudo o que aconteceu, eu vou abreviar por causa do tempo, para a gente compreender o que foi se dando. Eu quero apenas fazer um registro que o Jango assume dizendo que vou executar aquilo que era o meu compromisso e o nosso compromisso histórico, reformas de base. Porque esse país sempre precisou fazer reforma agrária, reforma universitária, reforma tributária, reforma educacional, reformas que até hoje são indispensáveis porque nós não conseguimos romper com determinadas situações que fazem com que o país, na verdade, não consiga dar volta. Não tem um país desenvolvido do mundo que não fez a reforma agrária. Claro que fez, quem sabe, lá no tempo que era mais oportuno. Mas ninguém está querendo fazer reforma agrária para pegar a terra de quem está produzindo. Era essa a ideia. Ao contrário, por isso que o Jango colocou em prática pela primeira vez o Estatuto do Trabalhador Rural, que não existia. Ao mesmo tempo, ele começou a ter atitudes muito claras, por exemplo, de investir na questão das refinarias, na implantação da Eletrobras, que era uma ideia de criação do Getúlio, que não deixaram ele criar. Eu quero dizer com isso que o Jango assume e vai para um plebiscito, e no plebiscito, de maneira majoritária, o povo diz sim ao retorno ao presidencialismo. Só que tudo isso já estava agudizando em um processo muito, eu diria assim, crítico entre Jango e essas forças, entre a luta progressista e a luta conservadora. Eu quero dar um exemplo para vocês, para vocês terem uma ideia de como é que a participação dos Estados Unidos, já que não vou precisar falar da Operação Brother Sun, que o Aloysio já completou maravilhosamente bem. Mas, para você ter uma ideia, o presidente dos Estados Unidos recebia e despachava e apoiava iniciativas do governo Carlos Lacerda. Recebeu, por exemplo, em Washington, o governador Adhemar de Barros, de São Paulo, que eles eram anti-Jango de qualquer forma. Então, de repente, boa parte da grande oposição ao Jango despachava e ia muito mais para Washington do que, afinal de contas, viver dentro da luta política brasileira. As pessoas não têm ideia o que significa o boicote norte-americano a investimentos e a dívida que o Brasil tinha. Enquanto isso, negociava com os oposicionistas ao Jango. É preciso a gente compreender que tinha o Lincoln Gordon, que era o embaixador, junto com aquele adido militar, que eram dos grandes articuladores disso tudo. Mas quando o Aloysio comentou que daqui a pouco foi criada essa entidade chamada IBAD, esse Instituto de Ação Democrática, ela chegou a patrocinar campanha de 280 deputados, candidatos e candidatos governadores. E era dinheiro que vinha da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, de alguns setores empresários das transnacionais, como o Brizola chamava à época, hoje multinacionais, e dinheiro da CIA.
inclusive dinheiro comprovado que ajudou a fazer a campanha de assustar o povo brasileiro, com aquele pastor que falou, Aloysio, que veio fazer uma grande campanha no Brasil todo, e nessa campanha acabou desaguando na Marcha com Deus pela Família e a Liberdade, porque estávamos todos ameaçados de virar comunistas. Ora, o Jango comunista, um grande estanceiro, um grande proprietário de terra, nunca foi comunista. No máximo que o Jango foi, ele tinha uma visão humanista de primeira grandeza, ele tinha, portanto, uma estatura que olhava a necessidade de acabar com as diferenças sociais, de haver uma maior igualdade no Brasil. Portanto, o que nós tínhamos com o Jango não tinha nada a ver de ser um cara, por exemplo, comunista, mas a indústria do anticomunismo é a mesma que de vez em quando volta no Brasil e a mesma que foi usada para tudo, inclusive pelos próprios militares que deram o golpe. Não vamos esquecer que, junto com essa entidade BAD, que patrocinava e que fazia a campanha, por isso eu tenho muito receio, alô, minha gente, abra um parênteses, eu tenho muito receio dessas outras organizações que, de repente, começam a eleger deputados. Não são partidos, e põem dinheiro em campanha, e fazem movimentos, e tem um nome bonito. Aí tem um cara que até é pré-candidato em 2022, que gosta de programa de televisão aos sábados, que quer criar um fundo desse tipo. Aí tem outros que já criaram, e já fizeram a eleição de alguns. Será que são parecidos? Será que se inspiraram no IBAD ou se inspiraram no IPES? O que era o IPES? O IPES, depois que o tal de Golbery Couto Silva, quando ele foi preso na tentativa de golpe contra o Jango e o JK, ele vai ser daí o criador do Instituto de Pesquisa, esse IPES, e fazia o cadastro de todos os opositores, e fazia campanha. Vocês têm que ver os áudios, os vídeos daquela época do IPES, no rádio e na televisão, uma coisa assustadora. Mas, por coincidência, esse general do Golbery Couto Silva, quando vem a questão mais à frente, ele vira general e vai, no golpe militar de 64, ele vai assumir o Serviço Nacional de Informação, a mais extraordinária arma utilizada de informações das pessoas, das entidades, das organizações, exatamente em defesa do golpe que se fazia. E, por sinal, ele virou um grande professor dessa área, escreveu um livro que vale a pena quem puder ler, A Doutrina de Segurança Nacional, que nesse livro aponta muito claramente a existência do inimigo interno. Mas depois tem uma história longa, porque ele vai ser, inclusive, uma das principais cabeças do todo o período militar, até Costa e Silva. Eu quero concluir deixando a todos vocês uma observação que eu preciso fazer aqui. É a observação de que a Operação Brother Sun era uma operação que, inclusive, tinha na inteligência de que se houvesse uma grande, por exemplo, resistência, uma revolução civil, era preciso fazer a divisão que foi feita lá nas Coreias. E aqui seria Estados Unidos da América do Norte, Estados Unidos do Brasil do Norte e Estados Unidos do Brasil do Sul, dividindo o Brasil, onde havia mais resistência, um tipo de apoio e estímulos, e onde houvesse mais dominação, portanto, já tomando conta. É o que eles tentaram no Vietnã. Só que aqui no Brasil, eles conseguiram, sem precisar descer os marines nas nossas praias para poder fazer a resistência, aliás, a confirmação do golpe, a mobilização. Isso tudo, imagina, tinha 50 helicópteros. Vocês pensaram bem o que disse o Aloysio? 130 mil barris de combustível, esquadrilhas de aviões de caça, 100 toneladas de armas leves e munições, isso nos navios americanos para garantir o golpe. Participação dos Estados Unidos no golpe de 64. A todos vocês, eu peço que a gente possa compreender, e eu vou usar as palavras que não são minhas, do próprio Darcy Ribeiro. O Jango só caiu pelas suas qualidades e pela sua coragem de defender reformas de base. Portanto, mais pelos acertos do que pelos erros. Só que nós passamos 20 anos achando, essa era a propaganda, eu era estudante e lembro disso, década de 70, toda a propaganda que o Jango estava abaixo da crítica, ninguém queria o Jango. Aí, de repente,
o IBOP doa para a USP, na sua área de pesquisa, as pesquisas da época. Jango tinha 56% de apoio popular e tinha todas as preferências para se reeleger na eleição seguinte. Ora, levamos 20 anos achando que ele estava abaixo da crítica e ninguém mais queria o Jango. Só que para fazer o que eles fizeram, é isso que eles utilizaram, da força, do arbítrio, fechando o Congresso, fazendo com que houvesse torturados, exilados, mortos, calaram a boca dos sindicatos, fizeram com que muitas empresas nacionais sucumbissem. E, acima de tudo, eles fizeram um grande e extraordinário estrago na história brasileira. Há uma figura que eu admiro muito, que sempre dizia: a ditadura leva só vou pedir para você concluir anos, rapidinho. no mínimo, para recuperar. Por isso, Darcy Ribeiro dizia: nós não sabemos, e muita gente não quer saber, que o golpe foi articulado para evitar que o Brasil fosse uma potência, porque é isso que estava se desenhando, inclusive com um país não alinhado, nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética, mas um Brasil que fosse um Brasil muito mais para os brasileiros. É isso. Obrigado, Nelton. Só antes do Aloysio começar a falar, eu queria pedir desculpa aí pela invasão que a gente teve. A gente está transmitindo, além dessa reunião aqui, está com 20 pessoas aqui. No Facebook, o Lucas também me informou agora há pouco, tem mais 30 e poucas pessoas, então tem 50 pessoas. E a todo instante, nesse momento agora, tem uma pessoa tentando entrar, tem muitas pessoas tentando entrar por ataques, né? Por vários momentos, a gente teve falas muito infelizes, pessoas que vieram só para atrapalhar, e essa é uma dinâmica que a gente sempre tem adotado nas quartas trabalhistas. E hoje, como eu já citei, a gente abriu por ser uma data muito crucial, a gente precisava fazer esse ato aberto. Então, novamente, eu peço desculpa para todas as pessoas que estão aqui na sala, para todas as pessoas que estão acompanhando no Facebook esses infortúnios, e registra aí, né, endossa a fala do Nelton, de que essas pessoas fazem isso porque elas não têm mais o que fazer e não conseguem falar, não tem mais nada para agregar. Então é isso. O Aloysio pediu para falar por uns minutinhos sobre o porquê o Jango não resistiu. Eu vou pedir também para as pessoas que tiverem a intenção de falar, de fazer perguntas, por favor, coloque aqui na mensagem, no chat. Vamos tentar ser bem sucinto. Eu também já vou me inscrever e tenho uma pergunta. E vamos tentar ser bem sucinto. Valeu. Vai, Aloysio. Então, sobre a questão da resistência, nós temos, assim, algumas versões e posições diversas, né? O golpe foi anunciado, nós não fomos pegos de surpresa. Eu estava super envolvido naquela coisa toda, né? Na época, e nós não fomos pegos de surpresa. Nós sabíamos que o golpe estava vindo. As informações que nós tínhamos é de que havia uma conspiração e que havia dinheiro americano entrando para financiar, mas também nós tínhamos a informação de que o dispositivo militar do presidente João Goulart era o general Costa e Silva, não, Assis Brasil. O general Assis Brasil era o responsável pelo famoso dispositivo militar de Jango. E ele garantia que o dispositivo militar do presidente estava forte e garantia a legalidade e que qualquer tentativa de golpe seria barrada. Então, se por um lado nós tínhamos a informação do general Assis Brasil, que era o chefe da Casa Militar do presidente, nós tínhamos também informações de que o golpe vinha e vinha forte. Então, nós não fomos pegos de surpresa. Quando as tropas chegam ao Rio de Janeiro e começam a cercar o Palácio das Laranjeiras e começam as unidades militares das 5 regiões militares que naquela época se chamava Primeiro Exército, Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto, quando vão aderindo,
Um major da Força Aérea, que está vivo, o major aviador Proenza, um herói, ele falou para o presidente, o general Mourão está vindo de Juiz de Fora, e ele vai atravessar a ponte sobre o Rio Paraíba, em uma cidade chamada Além Paraíba, que divide o estado do Rio de Minas. Me dê ordem, presidente, me dê ordem para eu bombardear. Eu não vou bombardear a tropa, presidente, eu vou dar uns tirinhos de lado, vão assustar a tropa, eles vão sair correndo. Então, mas o Jango não autorizou. Aí que vem a dúvida. E que os historiadores, os pesquisadores procuram, de todas as formas, saber o motivo, e que as testemunhas e os que viveram a época, os militares da Casa Militar que viveram a época, alguns que estão vivos, dizem que seria muito fácil, era só dar uns tirinhos do lado ali da tropa que vinha, porque eram alguns caminhões, e tanques que vinham da unidade militar de Juiz de Fora, e que isso seria suficiente para os golpistas recuarem. Jango não autorizou. Segundo alguns historiadores, devido ao humanismo de Jango, que ele não queria derramamento de sangue. Outra informação que chega é que ele tinha informações pelo seu serviço de informações, que todo governo tem, não é? De que a frota americana já havia sido abastecida em Porto Rico, e que estava vindo destroyer, petroleiro, navio de guerra, aviões, helicópteros, estavam vindo para dar suporte ao golpe militar. Então o posicionamento de Jango, que ele não escreveu suas memórias, ele ficou devendo essa informação para a gente, para a história, né? Eu acredito, aí já sou eu, né? Que, além do humanismo de Jango, também a informação que ele teve da frota naval vindo para o litoral foi muito importante. E ele sabia que, naquele momento, nós estávamos fracos. Eu vou citar para vocês o que Mao Tse-tung falou do imperialismo, quando o Nelson sabe que é o tigre de papel. Nós éramos um tigre de papel, essa é a realidade. O Partido Comunista não, era muito fraquinho. O sindicalismo, o nosso sindicalismo era um sindicalismo de pelegagem. O nosso sindicalismo forte estava, sabe onde? Na ferrovia e nos marítimos, e nos estaleiros. Nós não tínhamos sindicalismo forte em outros setores, ou seja, só nas estatais. Nosso sindicato era um sindicato das estatais, era um sindicalista que despachava no Ministério do Trabalho. Então, nós não tínhamos estrutura, tanto que a greve geral não deu certo. Fizeram greve geral para tirar ônibus da rua. Fizeram greve geral para fechar as ferrovias. Ou seja, o povo trabalhador não foi para a rua. Não teve resistência porque não havia transporte. Ou seja, a resistência não houve porque nós éramos muito fracos, desorganizados, sem preparação militar nenhuma, nós não tínhamos preparação para resistir. No dispositivo militar era fraco. Nossas bases, as bases nacionalistas, democráticas de esquerda nos quartéis não estavam interagindo. Nós tivemos 6.000 mortos, militares mortos, torturados e presos após o golpe, militares nacionalistas, esquerda, comunistas, bases que nós tínhamos lá dentro dos quartéis. Ou seja, nós tínhamos bases nos quartéis, mas eram bases para estudar, para debater coisas, e não para resistir a um golpe. Ou seja, o dispositivo militar falhou. Jango humanista não quis derramamento de sangue. A informação de que a tropa americana, que a frota naval estava no litoral. Tudo isso levou com que o golpe fosse bem sucedido, que a gente recuasse. A realidade é que nós recuamos. A gente sumiu. Todo mundo caiu fora para não resistir. A ordem que veio de cima foi: cai fora, suma, vai para casa de um parente, vai para o interior, se enfia num buraco, porque o pau vai comer. Ou seja, recuar.
Era isso que eu queria dizer para vocês, porque eu estou registrando aqui um meu testemunho da época, na coisa que eu vivi, né? Do recuo que nós tivemos que fazer, o recuo, porque nós não estávamos preparados de forma alguma para a resistência. A gente sabia fazer congresso, reuniões, bater tambor, fazer festinha, e reuniões, de documento, e não para resistir a um golpe que estava vindo. Obrigado, Luiz, a contribuição, sempre. Contribuição, traço relato, que me assusta, porque pode ser eu daqui a alguns dias, pode ser todo mundo daqui a alguns dias, né? É isso que é o mais desesperador. Eu já estou aqui, minha namorada e eu também já temos as ideias aqui. A gente mora perto do batalhão, tá gravando no Facebook, e se foi, já era. A gente já fica pensando, o que a gente pode fazer? Já fica macrinando. O Dr. Alex escreveu, eu também me inscrevi. O Lucas, ele não está na reunião, ele está cuidando da transmissão no Facebook, mas ele também tem uma pergunta. E aí eu agora passo para o Dr. Alex. Peço para todas as pessoas que vão contribuir que sejam o mais cinto, o mais sintético na pergunta da contribuição. Vai lá, Dr. Alex. Boa noite. Na verdade, eu não tenho pergunta, não. Eu quero acrescentar algumas ideias só, tá? Em primeiro lugar, o nome do general era Vernon Walters, tá? Isso, vocês Vernon Walters, tá? Esse livro aqui, ó, chama A Doutrina do Choque, tá? Estão vendo aí? Isso. É da Naomi Klein. A Naomi Klein é uma jornalista canadense, ela sempre esteve no Fórum Social Mundial, e ela conta o seguinte, né? Esse livro saiu em 2007. Ela conta que naquela época havia... Então, os golpes que aconteceram na Argentina, no Uruguai, aqui no Chile, então, eles eram capitaneados ou eram gestados a partir dos interesses da Escola de Economia de Chicago, que o titular era o Milton Friedman, né? Que era o pai do ultraliberalismo, né? E, inclusive, ela fala bastante aqui do Chile, né? Porque eles formavam os chamados Chicago Boys, que eram economistas dos países aqui, que se preparavam para implantar a doutrina ultraliberal deles, como eles fizeram muito. Isso ficou muito evidente no Chile, né? Que eles acabaram com o poder aquisitivo do trabalhador chileno, inclusive, e o Pinochet foi a maior expressão dessa canalice toda na América Latina, né? Porque ele, inclusive, ele não aceitou continuar no poder com a junta militar, igual aconteceu na Argentina e aqui no Brasil até se revezavam aí os generais, mas o Pinochet ele deu um golpe até nos outros militares lá. Mas a questão, e ela fala aqui também da guerra do Iraque em 2003, né? E isso aí está muito claro, né? Eu escrevi aí no Barbárie Consentida, o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, o Império, todo o Império Britânico fez uma guerra contra a China, que foi a Guerra do Ópio, porque havia uma empresa que queria vender ópio para os chineses, o imperador não quis, eles fizeram o Estado inglês, né, britânico, declararam uma guerra para a China, derrotaram os chineses, ficaram com Hong Kong até 1999 agora. Quer dizer, então, é essa questão que a gente não pode perder de vista. É sempre o interesse econômico. Na guerra do Iraque, favorecida foi a Halliburton, que era uma empresa que o Dick Cheney, que era o vice do Bush, era vice-presidente. Eles destruíram o Iraque, toda aquela riqueza cultural do Iraque, para favorecer empresas americanas. Então, eu falo isso porque, de repente, sabe, a gente não pode ficar na miopia de achar que o nosso inimigo é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um títere, é um palhaço, é um idiota que eles conseguiram colocar no poder no Brasil. O que nós temos que combater, e isso é uma luta que nós nunca deveríamos abrir a guarda, inclusive nesses governos democratas dos Estados Unidos, né? Mesmo o Obama, né?
que foi um presidente, né, melhor e tal, mas que na crise econômica de 2008 ele salvou os bancos americanos, né, que quebraram tudo que fizeram sacanagem. Tá? O Biden, a gente, né, foi eleito agora, tirou o Trump, mas não pensa que o Biden também não tem. O Deep State, né, que é o Departamento de Estado americano, eles estão sempre pensando em como os Estados Unidos levar vantagem sobre os outros países. Então, se a gente não tiver essa visão de que o nosso grande inimigo é o neoliberalismo, né, que foi gestado principalmente a partir da Escola de Economia de Chicago, que o Guedes estudou lá, né? O Guedes estudou economia em Chicago, né? E que o interesse deles é destruir qualquer possibilidade de resistência à ganância deles por mais dinheiro, né? Então, eu acho que a gente fazer essas reflexões do que aconteceu em 64 é importante, mas a gente contextualizando agora, eu acho que é importante a gente ter essa visão que o nosso inimigo hoje é o Bolsonaro, mas ele nunca tem que deixar de se pensar que o grande inimigo é o Império Americano. Eu tenho algumas perguntas, né? Mas eu vou seguir o objetivo e vai mais dirigida para o Aloysio. Eu andei hoje, né, por conta de você estar aqui presente na live, achei lá no site Documentos Revelados um papel, né, do National War College e a influência dela na criação da Escola Superior de Guerra. E como tudo isso teve a ver com o sequestro, eu diria, do conceito de segurança nacional e defesa nacional, como se isso fosse o destino das Forças Armadas. E esse trabalho interno, de computação interna desse termo, assim. E como isso pode estar sendo atrelado ou somente reproduzido por alguns ecos no golpe de hoje, quando a gente, no momento, aliás, em que a gente teve a ameaça de Vilas Boas. É esse mesmo reflexo de uma ideia do Exército como tutor, ou é só um devaneio? Sou eu, então? Bom, deixa eu falar uma coisa. A esquerda, assim, digamos, são tantas esquerdas que eu não sei como que eu vou dizer. A esquerda de 68, aquela que esteve engajada na luta armada, ela, durante todo o período de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deu 8 anos, né? E mais 4 anos da Dilma, porque os outros anos nem se contam. Mas vamos contar aquele ano. Então, são 12, 13 anos, né? Durante todo esse período dos 13 anos, a gente insistiu em todas as formas, buscamos de todas as formas de que houvesse uma mudança no currículo da Escola Superior de Guerra e nas academias militares, principalmente nas academias das Agulhas Negras. Todas as academias, seja do Exército, Marinha, Aeronáutica e da Polícia Militar, que se incluísse na disciplina dos direitos humanos na formação militar, que se incluísse na formação militar debates como esse que nós estamos fazendo aqui, chamasse economistas, que chamasse sociólogos, que até o Fernando Henrique Cardoso, fosse todos lá, os nossos sociólogos, nossos economistas, Conceição Tavares, fazer palestra nas academias militares. O presidente podia fazer isso. Nunca conseguimos uma abertura, uma possibilidade. Durante a atividade da Comissão Nacional da Verdade, foi falado várias vezes, presidente, senhor presidente, senhora presidenta, vamos mexer no currículo, vamos mexer nessa formação,
porque a doutrina de segurança nacional continua predominando na formação militar no Brasil. Isso está errado. Isso está errado. O inimigo não é o povo, não existe inimigo interno. Esse negócio de inimigo interno foi uma paranoia anticomunista no tempo do mundo bipolar. Isso não existe. Quem é o inimigo interno? Pelo amor de Deus, diga para a gente quem é o inimigo interno. Vamos lá, presidente. Chame os comandos militares e pergunte quem é o inimigo interno. É o povo, são os sindicalistas, são os estudantes, são os professores, são os índios. Quem são? Não existe inimigo interno, então vamos mudar a formação na cabeça. Brizola, quando assumiu em 1982, ele pensou uma coisa, ele era governador, não tinha força nenhuma, mas tinha força que tinha um comando da PM. Ele chamou o comando da PM, as altas patentes da Polícia Militar, e mandou para a Suécia. Mandou um para a Suécia, mandou outro para a Islândia, mandou outro para a Holanda, mandou para quê? Fazer formação em direitos humanos. Porque ele tinha essa coisa, não. Vamos parar com essa paranoia de querer bater no povo. Polícia não está aí para isso, tem que respeitar o ser humano. E ele mandou os altos oficiais para esses países da social-democracia, porque ele passeou muito pela social-democracia, ele se envolveu com a social-democracia europeia e mandou os militares, as altas patentes da PM, fazer formação. Então, é um desafio que nós temos até hoje, de que é necessário mudar. Nós não queremos combater os militares, nós queremos que eles mudem a forma de pensar, que pense primeiro no país e depois em si mesmo. Que as Forças Armadas sejam forças de defesa do território nacional, que seja força de defesa dos direitos dos trabalhadores, que sejam forças de defesa dos nossos recursos minerais e naturais, que nossa floresta, que as Forças Armadas estejam em defesa da soberania nacional, sobretudo. E isso aí, quando nós tivemos a oportunidade, durante os 12 anos que nós estivemos. Nós não podemos dizer que nós não estivemos. Não é porque vocês são do PDT, o outro é do Rede, o outro não sei o que, vai dizer que não esteve. Nós estivemos no poder. Nós estivemos porque a gente votou em Lula, a gente votou em Dilma, a gente fez campanha por eles, e eles não fizeram. Por quê? Por causa da chantagem, né? O medo da chantagem de um golpe. Não podiam ter feito essa intervenção nas academias, e eu acredito que se tivesse feito essa intervenção nas academias, a situação estaria um pouquinho melhor, não estaria tão ruim como é hoje, quando há uma situação muito difícil hoje, o relacionamento entre nós, a população civil, e as forças armadas, né, sejam Armada, Marinha, Exército, Aeronáutica, como as polícias militares. É preciso mudar o conceito de segurança nacional. O mundo mudou, o mundo não é o mesmo da década de 50 e 60. Como é que estamos de tempo aí? Eu queria só me permitir apenas o seguinte: o IEX, quero agradecer a participação, o IEX está aí, muita gente boa, estou vendo que o Wilson entrou lá de Curitiba, e Jacir, a Ivete da Rocha está aí, conosco, o Jean Michel, Carlos, enfim, são muitas pessoas e muitos que estão... Recebi já 3 aqui pedindo como é que entra, viu, João? Porque perdeu por causa do trabalho ou outra atividade, quer assistir tudo de novo. Eu quero... Nelton, Assim, só. desligou o áudio. Você mutou aí, ó, Nelton. Ok. Eu quero só fazer uma lembrança aqui, que a Escola Superior de Guerra, ela nasce num diálogo entre o presidente Truman e o general Eurico Gaspar Dutra. E ela nasce em 49. Eu não estou tirando a importância de uma escola superior de guerra, com certeza. Agora, há muitas escolas que elas são justificadas, porque elas trabalham muito a questão, inclusive, das estratégias, das táticas, etc, etc, etc. Quando ela entra no campo político, que precisa entrar,
mas quem sabe não pode predominar. Porque estranhamente, e aí o Alex que me provocou agora, porque eu lembrei bem disso, na política norte-americana já tinha muito tempo atrás observações sobre os perigos da América Latina. Não exatamente com essas palavras, eles colocavam que há dois grandes problemas. Aí era Kissinger. Quem quiser ler o livro do Kissinger, de 2001. Kissinger, ele que foi o maior artífice dos golpes militares, das revoltas armadas, das guerrilhas que fizeram contra o povo em toda a América Latina. Henry Kissinger. Ele, em 2001, escreve um livro e ele diz: continua sendo decisiva a questão da América Latina. Enfim, o nosso quintal aí. Portanto, nós não podemos abrir mão. E, se preciso, devemos ir à guerra. E aí ele diz, principalmente porque nós temos duas questões. Uma delas, o risco que nós temos diante do ABC. O que é ABC? Argentina, Brasil e Chile. Coincidentemente, os três primeiros golpes. Primeiro no Brasil, depois no Chile, depois na Argentina. Então, eles viam nesses três países um perigo. Tanto é verdade que todos os outros países, os golpes vieram como pedrinha de dominó. Agora, a Escola Superior de Guerra teve dois grandes nomes na América Latina, um chamado Augusto Pinochet no Chile, outro Gobernito Couto Silva no Brasil. Será que é por acaso? E quando o João fala do Wars College, Colégio de Guerra, é onde se estudava muito, mas eles chegaram até, inclusive, ter na ilha de Galheta, no Panamá, uma escola de tortura. Ora, então a gente não pode brincar em serviço e achar que o mundo está aí pronto para, de repente, se estabelecer um grande banquete e todos nós vamos sentar-se à mesa para saborear o desenvolvimento, a prosperidade. Darcy Ribeiro dizia assim, não existe isso, gente, não sejam ingênuos. É uma guerra para sentar-se no banquete da prosperidade. É uma luta de cotovelaço para tudo que é lado. Claro, porque é algo muito forte. Eu estou dizendo isso para chegar num outro ponto, que chama muita atenção. É que é muito sério que a gente podia pensar que a mesma empresa que o Brizola desapropriou com um cruzeiro da época foi uma das grandes responsáveis pelo golpe militar do Chile. Então, eu quero que a gente tenha muito presente como é que são esses interesses em jogo. Por isso, o americano é muito conciso. Nós não temos amigos, temos interesses. E aí, eu preciso deixar a todos vocês, que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco mais também, que o que nós estamos vivendo hoje, é evidente que é uma realidade que tem grandes diferenças. Você não tem a Guerra Fria, mas os não alinhados continuam presentes. Não vamos esquecer o que aconteceu recentemente com o presidente americano, que felizmente já foi, pelo voto, destituído. Mas o que significou o Brasil ficar de cócoras? Quando você tem uma postura de governo subserviente, você, na verdade, dificulta ou impossibilita aquilo que já estava, em alguns momentos, o Brasil fazendo acontecer, que era uma potência emergente, que era, na verdade, uma potência regional para se transformar, quem sabe, numa potência mundial. Só que a gente não precisa ser potência com inspirações imperialistas, com inspirações monopolistas, mas sim muito mais de cooperação. Por isso, a nossa riqueza em poder operar, inclusive internacionalmente, muito mais com uma diplomacia do Itamaraty, não com aquilo que estamos tendo, e já caiu um ministro, eu não sei como é que chegou a ministro, eu fico pensando, eu que quase que fiz o curso para o Itamaraty, o curso do Instituto Rio Branco, eu fico pensando como é que uma pessoa passou nos concursos e teve uma ascensão dentro do Itamaraty. Claro que ele nunca foi nada em termos de médias e grandes embaixadas, mas já saiu. Mas não importa, saiu e estraga o que fez. Então, o que nós temos que ter muito claro é que o Brasil, pela potência que tem, ele não pode ficar atrelado a este ou aquele polo. Por isso é um crime quando eu vejo aí essa imbecilidade, falando, por exemplo, mal
ou falando de maneira absolutamente agressiva, a China. Você não é chinês pelo fato de querer ter boas relações com a China, porque você, afinal de contas, também precisa muito dela. Mas, por outro lado, tem hoje possibilidade de fazer algumas alianças estratégicas em cima de determinadas iniciativas importantes para o país, por exemplo, chamado Brasil. Mas não entreguista. Não simplesmente venha para cá. É aquilo que a própria Coreia fez. Quando a indústria automobilística americana quis se instalar na Coreia do Sul, o que disseram os coreanos que estavam trabalhando num projeto nacional muito interessante, que inclusive visitaram um pouco a história brasileira da década de 50 e Getúlio Vargas? Tem obra sobre isso que mostra como é que a Coreia do Sul olhou interessadamente a experiência brasileira de criar Petrobras, o BNDE, e de criar Eletrobras, etc., etc., Vale do Rio Doce, Siderúrgica Nacional. Só que eles criaram um projeto nacional que tiveram sequência até hoje. Mas o que eles fizeram nesse campo? Quando a indústria automobilística se instalar, disse, bem-vindo, Ford. 49% de vocês, 51% nosso, e o carro tem que ser americano, o ônibus tem que ser americano, o caminhão, não americano, desculpe, tem que ser coreano. E eles, pela engenharia reversa, criaram a inteligência de fazer. Agora nós podíamos estar fazendo isso com o carro elétrico, porque é o país que tem a maior potencialidade no mundo de energias renováveis, chama-se Brasil. Então, eu diria assim, nós estamos praticando permanentemente crimes de lesa pátria que vão atingir de maneira vigorosa a história dos nossos filhos, dos nossos netos, porque está acontecendo agora. Quando você vê, por exemplo, o entreguismo do Temer e a continuidade dele com o Bolsonaro, de você ter uma Alcântara, uma estação extraordinária, porque permite que 30% a menos venha se gastar para você ter condições de esparramar aí satélites e, quem sabe, foguetes. Pois bem, o Brasil sabe o que fez? O governo Temer, e continua agora, entregou para os norte-americanos. Não tem uma cláusula de transferência de tecnologia. Pior, para você entrar em Alcântara hoje, tem que ter um crachá norte-americano. Um container que vem para a base de Alcântara, o brasileiro não pode abrir. Não tem uma cláusula de um mínimo de respeito, a não ser de vassalagem, de submissão. Então, essas coisas que me levam, eu me despertei muito para a atividade política com 16 anos, etc., quando fui analisando por que o Brasil não estava dando certo, por que tantos países da América Latina não têm dado certo, o que tem acontecido com os nossos minérios. Eu vejo um presidente da República agora no Brasil fazendo um discurso da Amazônia e o minério, porque não sei o que. Ô, senhor presidente, leia um pouco mais. 2/3 dos minérios que existem na Amazônia já estão com autorização de lavra ou de pesquisa para chegar à exploração nas mãos de multinacionais de minério. Ah, porque nós temos Nióbio. O Nióbio tem 2 empresas que estão operando no Brasil, que fornece 70% do nióbio para o mundo, uma delas teve faturamento de 2,8 bilhões de dólares no ano passado. E quem é que sabe? Aí eu quero concluir com o Jango. A gota d'água para derrubar o Jango, a gota d'água foi exatamente o que aconteceu em janeiro de 64, quando ele assina a Lei de Remessa de Lucros, que já tinha sido um problema para o Getúlio Vargas. O que é isso? Aquilo que o Brizola sempre disse das perdas internacionais que a gente entendeu. Porque se você tem hoje a remessa de lucros de uma grande empresa que aqui está, ela remete o lucro, muitas vezes contabilizado, esse é um lucro, mas remete um outro lucro clandestinamente com um determinado produto que ela produz na matriz, que está dentro do pacote, quando ela veio para cá, que aquilo tem que vir da matriz. E aí paga 10, 20, 100 vezes mais do que vale, é uma forma embutida naquele produto, naquela peça, para remeter o lucro para lá indiretamente. Só sobre o lucro, inclusive legal, esse lucro, essa remessa de lucros, não tem imposto, porque o Brasil não cobra imposto sobre dividendos. Então, não tem como dar certo. Agora, se a gente não conseguir, como dizia Brizola, construir um país de consciências esclarecidas, como é que você vai mudar?
Por isso me animou muito a possibilidade de compreender o 31 de março desse ano. Vamos estar presentes, sim. Se nós atingirmos 80, 800 pessoas, é mesmo muito melhor do que não atingir ninguém. Nós conseguimos ampliar as consciências esclarecidas e compreendermos o papel de um projeto nacional autônomo, autossustentado, sem ser xenófobo. Um país que tem a maior biodiversidade do planeta, que tem o maior espaço de energias renováveis, que tem o solo e a água que nós temos, que tem um potencial riquíssimo de questões minerais, que tem tudo que nós temos e não tem dado certo, mas como é que vai dar certo? Se a vassalagem e o servilismo é tão grande, e aí fica um último exemplo e encerro, a grande província de Lafayette, em Minas Gerais, uma grande província de minério, de manganês, ela estava toda ela sendo transferida pela United States Steel, um depósito lá na Pensilvânia, para utilizarem quando eles quisessem. E nós passamos 10 anos importando manganês numa grande mantenedora do sistema racista da África do Sul, uma grande mineradora, porque nós não estávamos mais produzindo mais minério, porque o nosso minério estava estocado para o aproveitamento quando eles querem, numa chamada operação de inteligência com os geólogos que levantaram, para saber qual era a finitude de determinados minérios durante 10, 20, 50, 80 anos, e aí eles têm estoques estratégicos. E nós aqui, nós achando que isso é bom. E quando vem uma hora como esta, você vê todos esses grupos se fazendo como fez a chamada Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, que foi uma das patrocinadoras da campanha contra o Jango, uma das patrocinadoras do golpe, uma das patrocinadoras da Marcha com Deus pela Família e Liberdade, dinheiro colocado junto com a CIA. Olha aqui, só para vocês compreenderem o tamanho disso. O Lyndon Johnson declarou, depois que se aposentou, etc., que, inclusive, a embaixada colocava dinheiro vivo em muitas dessas atitudes, dessas atividades. E a gente fica, de repente, como inocente, achando que os bastidores e nos subterrâneos da República existe boa vontade e existem nacionalistas. Só em outras épocas, e quem hoje está fora do que aí está mandando. Agradeço a fala do Newton. Temos o Jean, ele fez uma pergunta que tem relação aí com a possibilidade, né, se existe espaço para esse tipo de golpe no Brasil pós-constituinte, pós-88. Como a gente está, já passamos aí do nosso teto, não sei se o Jean já ficou contemplado com a resposta, porque o Aloysio gostaria de dar um toque aí, ele acabou de falar na reunião. Pode ser, Jean? Beleza? Então vai lá, Aloysio, a gente faz a fala do Aloysio e aí encerra, porque já passamos um pouco do teto, né? E aí, lembrando aí, o Nelton pediu para lembrar, nós também estamos transmitindo no Facebook do PDT de Foz, no Facebook do PDT Paraná, e para as pessoas que estão assistindo aí, a gente agradece, né? Compartilhe aí o conteúdo. Nós temos 40 pessoas assistindo a live por aqui e no Facebook também. Muitas pessoas alcançadas, né? Um número bem alto aqui está aparecendo, eu vi, já alcançaram 1.900 pessoas que viram, passaram, de algum modo chegou nelas. Aloysio, por favor. Só para complementar o que falou ali o Nelton Friedrich, entre os motivos do golpe, além da ascensão das massas trabalhadoras e seus direitos sendo reconhecidos, e a reforma agrária e a política nacionalista, eu vejo assim que o Itamaraty, a política externa brasileira naquela época, ela foi soberana, extremamente, num mundo que estava dividido entre dois blocos, a União Soviética, de um lado, e o bloco americano. O governo brasileiro adotou uma política de terceira via junto com o presidente Sukarno, né, da Indonésia, e o presidente Marechal Tito da Iugoslávia, naquela época de Iugoslávia, e outros que eu não me lembro agora na época, né?
que eram presidentes também que estavam nessa terceira via. E o Brasil tinha uma terceira via, que não era alinhada nem ao campo dominado pelos Estados Unidos, nem pela União Soviética. Então, isso aí foi um dos fatores do golpe. Hoje, eu vejo assim, que a política externa do Amorim, acho que é Celso Amorim o nome dele, foi correta. Teve o mesmo lineamento de não ser, apesar de que não ter mais aqueles blocos, os blocos não são ideológicos, são blocos econômicos. O bloco é um lado China, a Rússia, Estados Unidos, esses blocos aí disputam o mercado internacional e o Brasil adotou uma política independente. Então, o nosso posicionamento a favor da criação desse bloco independente, da terceira via, eu acho muito importante. Uma das bandeiras que nós temos que defender em nossas políticas, no campo progressista, o famoso campo democrático, é que o Brasil tem uma política externa independente e que fortaleça o campo que não é alinhado a nenhuma desses blocos econômicos, juntamente com os outros países da América Latina. Porque é muito importante a política externa, como foi feita pelo governo Jango, foi pelo presidente Lula, um Itamaraty independente não subalterno, como foi agora ultimamente, tem sido com esse homem que está lá na presidência. Né? Era essa a questão que eu queria falar, João, era mais a questão da política externa, a importância da política externa e esse fator aí na correlação que levou ao golpe. Beleza, obrigado, Aloysio. Bom, infelizmente a gente passou aí um pouco do nosso teto, mas as falas foram todas no sentido de contribuir. De novo, o PDT de Foz do Iguaçu não poderia deixar de relembrar essa data. Relembrar não, né? Rememorar, no sentido de que isso não pode ser esquecido e a gente deve estar sempre atento para, ainda mais uma conjuntura como essa, em que a gente não sabe se... Eu acordei hoje, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o celular para ver se não tinha rolado um golpe. Imagina como é que é todo dia acordar com essa paranoia. É uma coisa que nos abala, né? Uma coisa que a gente aprendeu, que eu no ensino médio, quando eu estava no ensino médio, lembro do Aloysio, de na Câmara de Vereadores, da Comissão da Verdade. Depois a gente desceu e foi fazer um escracho pro inominável que trabalhava ali no centro, e aquilo era história. Era uma coisa que eu estava aprendendo. E hoje, alguns anos depois, pode ser um presente, um novo presente. A gente espera que não seja, a gente vai estar trabalhando para que não seja, e a gente, por enquanto, ainda pode dizer, né, a gente vai estar na rua para garantir que isso não aconteça. Se tudo der certo com vacina. Então, eu agradeço de novo ao Nelton, ao Aloysio. Gostaria de falar, Nelton? Não, eu queria só pode encerrar, só para fazer um agradecimento rapidamente, Quer concluir ou depois você conclui? Bom, eu quero aproveitar e dizer primeiro um agradecimento muito especial a Aloysio, pela sua disposição e, acima de tudo, porque é muito rico a gente ter esse depoimento, é muito forte, autêntico. Eu tenho admiração pela Aloysio, porque cá entre nós, fazer o jornal que eles faziam naquele período ainda tão adverso, e eu convivi muito com isso, e tive ainda a satisfação, não só de conviver com ele, com todos que participavam daquela equipe, e, ao mesmo tempo, continuar com esse relacionamento até hoje. Muito obrigado por estarmos nesse relacionamento de amizade, de vivência e de horizontes. Agradeço muito ao Lucas, ao Siqueira, o João, muito obrigado, João, valeu. Nós, evidentemente, não podíamos mesmo, como você diz, nos omitir num momento como esse. E, Aloysio, só lembrando mais uma vírgulazinha aqui. Veja o que acontece quando você tem uma postura muito mais soberana, quando você tem uma visão muito mais de ser não alinhado, de não ser, acima de tudo, um vassalo. O que aconteceu com a ideia dos BRICS?
Os BRICS era uma proposta, ainda é, mas era uma proposta fantástica de retomar um outro pêndulo na geopolítica mundial. E veja os efeitos que isso tem. De repente, exatamente, a Índia e a África do Sul lideram um movimento para que a vacina não fosse patenteada. E chamam o Brasil, por ser também um país gigante, para se somar a essa frente de luta. Simplesmente o Brasil se omite, é o contrário. Ele vai defender os Estados Unidos da América do Norte, onde tem grande parte da indústria dessas vacinas. É uma coisa louca. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, se nós estivéssemos no auge dos BRICS, como é que estaríamos as nossas boas relações sobre a vacina com a China, com a Índia e com a Rússia? Quem é que mais tem vacina e mais tem insumos para a vacina? Índia, China e Rússia. E nós perdendo o que perdemos de um tempo danado por exatamente intencionalidade, até eu digo, de fazer o que foi feito de omissão, de não aceitar cumprir a obrigação para que nós pudéssemos ser melhor atendidos com a questão de vacina em tempo, inclusive, adequado. Fica aí uma última reflexão. Os BRICS, evidentemente, seriam uma manifestação de não alinhados, principalmente porque é hora de você entrar numa questão como essa geopolítica que os BRICS possam representar, porque juntos o Brasil estaria na titularidade de 5 países que têm 43% de todos os consumidores do planeta. O que isso significa? Olha, um bom descanso a todos. 31 de março tem essa página tão lamentável, mas a gente tem que compreender. Resistir é preciso e lutar mais ainda. Perfeito, então. Agradeço, então, para todo mundo que esteve presente. Alcançamos 2.000 pessoas no Facebook e uma audiência mais ou menos entre 50, pouco mais pessoas. E, então, agradeço. Gratidão e estaremos atentos.